Eu quero convidar você que permanece no templo para que abra sua Bíblia no Salmo de número 62. Nós vamos fazer a leitura e refletir no Salmo de número 62. É precioso ver as nossas crianças na casa do Senhor, né? E eu sempre digo aos pais, pais, não deixem de trazer os seus filhos. Os nossos filhos, às vezes, eles se empolgam com algumas questões, né? Eu vejo, às vezes, meus filhos, agora em época de férias, pai, posso faltar na igreja hoje? Não, não pode. Mas eu estou de férias, ok. Uma coisa não influencia na outra. Estar na casa de Deus é um princípio da família para que a gente adore a Deus juntos. Então, eu quero que eles inculquem isso. Porque haverá um tempo em que eles vão decidir levar a família deles na casa do Senhor. E eu quero que eles se lembrem de tudo aquilo que a gente fez em relação a eles. Então, trazer a família à casa de Deus é um privilégio que nós temos. Você que vem com a sua família toda, eu sei que é um privilégio que você tem. Você que não vem com a família toda, eu louvo a Deus pela sua vida e que você continue perseverando, porque o seu testemunho é um testemunho que transforma a vida do outro. A sua persistência, a sua perseverança, a sua alegria em servir ao Senhor, mesmo que você venha sozinho ao templo, que você deixe a sua família em casa para vir aqui, eu louvo a Deus pela sua iniciativa. Que você continue servindo a Deus com alegria e encontrando as bênçãos e os milagres de Deus no seu dia a dia, em nome de Jesus. Nós vamos ler o Salmo 62, e eu quero convidar você a ler a partir do verso 1. A gente vai ler a partir do 1 até o verso de número 12. Ou seja, o salmo inteiro, que diz assim: A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Conforme o seu procedimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua casa, na Tua presença, com o desejo de adorar o Teu santo nome, com o desejo de Te exaltar, com o desejo, ó Deus, de descansar o nosso coração em Ti. Ó Deus, fala conosco nessa noite, sobre os caminhos que nós precisamos trilhar, para que o nosso coração encontre repouso em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite de reflexão na palavra do Senhor, sobre alguns conselhos do salmista para uma alma cansada. Porque em alguns momentos a gente se encontra dessa forma. O cansaço
é uma experiência humana, o cansaço é uma condição do ser humano, que muitas vezes ele pode estar presente tanto na questão física, quanto na questão emocional, ou quanto na questão mental. Muita gente mentalmente cansada, porque está trabalhando muito, muita gente exausta, muita gente cansada fisicamente, não aguenta mais, não tem tido descanso, não tem tido repouso. Muita gente emocionalmente abalada, exausta, não tem vontade de levantar de uma cama. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que não tem vontade de levantar da cama. E é interessante porque esse salmista, ou aliás, o salmista, Davi, ele fala sobre esse cansaço. Peço licença a vocês. Eu vou tomar bastante água hoje, vocês viram que eu estou rouco. A minha voz faz uma semana que eu estou rouco. Hoje minha esposa falou, é uma rouquidão alérgica. Hoje minha esposa já me deu uma injeção. É duro ser marido de enfermeira. Já me pegou, deu a injeção, mas a tendência é que melhore. Então eu peço para que os irmãos tenham paciência comigo. Estar nesse estado não é uma novidade para Davi, o salmista. Davi, ele se encontra, e a reclamação dele nesse texto é que ele se sente pressionado, ele se sente cansado, ele fala do cansaço no salmo todo. Ele se sente pressionado pelos seus inimigos, e ele vai usar um termo aqui que para mim é muito interessante. Ele fala, eu estou me sentindo como um muro inclinado, onde as pessoas empurram esse muro para que esse muro venha abaixo de vez. Eu estava me lembrando hoje de manhã com a igreja, que há muitos anos atrás, quando eu comecei meu ministério, na igreja que eu comecei o pastoreio, tinha um irmão extremamente simpático. Pensa no irmão simpático. Ele era um rapaz alegre. Quando alguém chegava na igreja, ele era o primeiro que recebia. Ele tinha ali um dom diaconal maravilhoso. Ele recebia a pessoa. Ele fazia com que a pessoa se sentisse em casa. Ele, na semana, ele já pegava o endereço da pessoa ali na porta da igreja. E, na semana, ele já fazia a visita para a pessoa. Ele era a primeira apresentação da igreja. E o pessoal tinha um carinho muito grande por ele. E eu me lembro que uma vez chegou uma família nova na igreja e esse rapaz recepcionou a família. E ele tinha uma alegria muito grande. E ele estava sempre sorrindo por duas razões. Primeiro, porque ele era feliz porque tinha Jesus no coração. E a segunda, porque ele tinha o dente maior que a boca. Né? Sabe, gente que tem o dente maior que a boca está sempre sorrindo. Ele tinha dentes grandes, sorria sem parar. Só que um dia, esse irmão acolheu uma família e foi visitar essa família, atendeu essa família nos primeiros meses, até que eu fui à casa dessa família com o tempo, fui visitá-los, e aí, quando eu conheci a família, o marido disse para mim, olha, eu conheci aquele irmão da tua igreja, que irmão especial, esse irmão tem me ajudado, tem orado comigo, tem me visitado, tem abençoado nossa família, e você sabe que ele tem abençoado tanto a gente, que a gente estava, até comentei com ele que eu precisava de um muro, aqui construir um muro na lateral, no fundo da minha casa, porque eu estou sem muro aqui, está de terreno com o vizinho, e eu preciso construir um muro. E ele falou assim, pode deixar que eu construa esse muro para você. E eu fiquei olhando para ele, eu falei assim, mas você tem certeza que esse irmão falou isso? Ele falou, não, ele é muito solícito. Eu falei, mas esse irmão não é pedreiro, ele é pintor. Eu falei, não, mas ele falou que sabe. E meses se passaram e esse mesmo rapaz me chamou para visitá-lo. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava reclamando. Ele falou assim, você não viu o muro que esse homem levantou aqui. E eu não vou mais na igreja, e eu não quero mais saber de nada. E quando eu fui ver o muro estava na diagonal. Ele estava caindo. E eu disse, pode ser uma arte, o muro de Pisa. É o muro de Pisa, inclinado. E aí eu lembrei ele, eu falei assim, bom, não era pedreiro, era pintor. E para derrubar esse muro agora, é só empurrar. Porque ele não tem estrutura. Porque ele está sendo pressionado pelo seu peso.
E um muro mal construído tem esse fim. Ele é pressionado por todo o seu peso e ele cai naturalmente por causa da pressão que sofre. E quando Davi ele expressa esse sentimento, ele fala assim: é assim que eu me sinto. Como um muro inclinado, prestes, sofrendo uma grande pressão e está prestes a cair. Um muro que não tem uma boa sustentação. Um muro que sofre pressão de todos os lados. E eu não sei se você sabe, mas uma das doenças, dos incômodos hoje da nossa sociedade é aquilo que nós chamamos de burnout, que é um estado de exaustão física, emocional e mental absurdo. Pessoas que estão sendo tomadas por essa sensação, por esse estresse terrível, no trabalho, na família, nas relações, aonde vive, não se sentem só pressionados pelo que há de externo, mas se sentem pressionados dentro de si mesmos. Pessoas que estão tendo sobrecarga no trabalho, pessoas que estão tendo falta de controle, essa sensação que a gente não tem um controle sobre as condições nas quais a gente vive. A gente tem um trabalho, tem que exercer uma função, e ao mesmo tempo a gente não tem condições plenas para exercer aquela função. Sabe quem tem sofrido hoje com isso? No nosso meio, os professores. Os professores têm reclamado. De tempos em tempos você vê professores reclamando: olha, nós temos ali uma solicitação de que a gente cumpra aquilo que a gente não tem capacidade de cumprir porque nós não temos o material adequado para cumprir. As pessoas exigem de nós que a gente cuide ali de 30, 40 crianças, às vezes sozinho. Não há ajudantes, não há... E essa pressão muitas vezes vem sobre a vida de um professor, sobre a vida de um profissional qualquer que está se sentindo pressionado e sem a condição necessária para cumprir aquilo que tem que cumprir. Pessoas que se sentem sem apoio, fazem, mas sentem uma ausência de um suporte emocional, de amigos, de familiares. Pessoas que sentem um desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E isso tem gerado essa doença na vida de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, isso tem trazido implicações na vida de muitas pessoas. E quais são essas implicações? Exaustão física e mental, redução da produtividade. Você produzia tanto, mas agora você não consegue, não tem mais ânimo para fazer. Esse desânimo profundo, essa despersonalização. De repente você já não é quem você era e nem é o que você gostaria de ser. Esses problemas de saúde que vão se acarretando, não consegue dormir. Tem tido ansiedade, ataque de pânico, impactos nas relações pessoais, tudo vira conflito, já não tem paciência para nada. Isso é um pouco daquilo que o cansaço traz para a nossa vida. Essas pressões do dia a dia, essa exaustão que às vezes a gente sente. Talvez você não esteja vivendo isso, mas você já viveu, em algum momento. Talvez você nunca tenha vivido, mas você conhece alguém que viva isso. E esse salmo, na verdade o salmista aqui no Salmo 62 fala sobre isso, sobre esse sentimento, sobre essa exaustão. E eu não sei se você conhece profundamente o Salmo 62, mas esse salmo ele foi escrito durante um grande período de pressão de Davi. Davi, ele era o rei de Israel, mas Davi, ele sofria uma ameaça, uma perseguição por todos os lados. Esse é um salmo composto debaixo de muito estresse. Davi, ele estava em desvantagem sob ameaça de morte. Olha o verso de número 3, o que diz aí no seu texto. O verso de número 3 diz: até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras e com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Ou seja, eu estou cercado de gente falsa. É isso que ele está dizendo. Na minha frente o pessoal vem me abençoar, mas por trás eu já estou sabendo que eles estão tudo amaldiçoando.
Eles estão me empurrando, me pressionando e querendo me tirar da condição que eu estou. E para quem conhece essa história, inclusive querem tirar a minha vida porque ele está falando do seu próprio filho Absalão. Davi ele está reclamando da pressão que Absalão está fazendo junto com o povo, que Absalão está espalhando mentiras sobre Davi, o próprio filho, com o desejo de arrancar Davi do trono, com o desejo de tirar o seu pai dessa condição. Davi, ele espalha mentiras e Davi, ele vê as pessoas confabulando, as pessoas se organizando. Ele vê as rodinhas se juntando, com o desejo de destroná-lo e até mesmo retirar a sua própria vida, como seu filho tentou. Porque assim, quando as pressões vêm do trabalho, a gente sofre, mas a gente até lida com isso. Mas quando as grandes pressões da vida vêm das pessoas que você ama e das quais você menos espera, isso de certa forma fere mais profundamente. Quando você recebe uma palavra maldita, e quando eu falo maldita é mal colocada, mal falada. Quando você tem alguém que pressiona você o tempo todo, que não tem uma palavra de gratidão, de incentivo, de elogio, e você sente isso. Às vezes cansa. Quando você espera que você vai receber um apoio e esse apoio não vem. Quando tudo que você queria era uma palavra, era uma aceitação, era uma aprovação, e essa aprovação não vem, e você se cansa disso tudo. E quando as pessoas de quem você esperava o melhor oferecem a você o pior, a gente cansa. E é sobre isso que o salmista está dizendo. E é interessante porque ele começa o salmo dizendo: a minha alma descansa somente em quem? Em Deus, em ti, no Senhor. A minha alma descansa somente em Deus. E o conselho do salmista para todos nós é que uma alma cansada precisa descansar em Deus. E eu quero falar sobre as razões por que nós precisamos descansar em Deus, segundo o salmista. Nós precisamos descansar em Deus, porque Deus ele oferece um refúgio, Ele é uma solução para o mal desse século. Deus, Ele é a receita divina para uma alma cansada. E é por isso que o tema de hoje é conselhos para essa alma cansada. E quais são os conselhos de Davi para nós que muitas vezes nos encontramos exaustos? E o primeiro conselho é: descanse em Deus e coloque Deus como uma base de sustentação. Ou seja, descanse em Deus como base de sustentação. E eu queria convidar você para ver comigo os versos 1 e 2, por favor. Pode pôr aqui os versos 1 e 2. Não está indo? Ah, não está? Que pena. Mas é o projetor? É o computador? É o cabo? É o Ronaldo, é isso? Tá, é o Ronaldo, entendi. Ok. Mas acompanhe na sua Bíblia, acompanhe aí no seu celular, deixa a Bíblia aberta. Aliás, você que está com a Bíblia aberta no celular, evite mudar o aplicativo, tá? Deixa só no celular. Né? Ou, no máximo, no aplicativo de anotação, para você anotar o que está sendo dito. Tá? Mas olha que importante. O Salmo 62, versos 1 e 2, diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a que me salva. Ele é a minha torre segura aqui. Rocha em algumas traduções, é isso?
Defesa. Mais uma outra tradução? Meu protetor. Porque ele é meu protetor, ele é minha defesa, ele é minha rocha. E jamais serei abalado. Olha o que o salmista está dizendo. Por quê? Ele está dizendo isso. Porque quando nós nos encontramos cansados, nós procuramos um lugar seguro para que a gente possa descansar. Nós encontramos uma base de sustentação adequada para que a gente possa descansar. Por exemplo, quando os discípulos estavam no barco e Jesus falou para que eles passassem a outra margem, Jesus foi dormir. O barco, num dia tranquilo, num dia bonito, tranquilo, sossegado, ele atravessa a margem sem nenhuma dificuldade. Mas um barco, no meio de uma tempestade, não tem a mesma condição. A Bíblia diz que aquilo que aparentemente era seguro se tornou um caos. Eu não sei se você já viu, mas às vezes eu vejo naqueles reels, barcos, pessoas que vão fazer um cruzeiro e de repente pega uma tempestade. Gente do céu. Assustador, é desesperador. Porque assim, quem vai num cruzeiro para quê? Para descansar. E qual que é a perspectiva? A perspectiva é que o navio só ande, só vá. Que ele vá e volte. De preferência, volte. Ninguém vai num cruzeiro imaginando que vai pegar uma tempestade. Mas quando se pega uma tempestade, aquilo que era para ser descanso se torna exaustão, angústia, medo. E olha o que o salmista vai dizer. Ele fala assim: nós precisamos colocar todo o nosso desejo de descanso e fundamento de descanso em uma base de sustentação que nos mantenha. E ele vai dizer, a única base de sustentação que pode nos manter é? Vamos lá, a única base de sustentação que pode nos manter é? Gente, vamos participar comigo, não me deixe sozinho não, tá? Vamos lá, estamos todo mundo junto aqui. Então a gente vai, conversando, eu vou perguntando, vai respondendo para saber que você está aqui. Toda a base de sustentação do salmista é Deus. Por que que Deus é a base de sustentação? Porque de repente ele descobre que a alma dele descansa somente. Eu não consigo descansar em outra base que não seja Deus. Porque todas as vezes que a gente tenta se apoiar em outra base de sustentação, essa base, ela vai, em alguns momentos, ela vai falhar. Se você colocar toda a sua sustentação no seu marido, se você colocar toda a sustentação na sua filha, se você colocar toda a sustentação na sua esposa, essa base de sustentação em algum momento vai ruir, porque ninguém sustenta tanto assim. Ninguém aguenta tanto assim. Porque as pessoas falham, porque as pessoas têm seus medos, porque as pessoas têm suas fraquezas, porque as pessoas às vezes oscilam no seu humor e nos seus sentimentos. Mas tem alguém que não oscila, tem alguém que se coloca nessa condição e vai dizer, olha, eu estou aqui para ser a base de sustentação de vocês, e todos aqueles que descobrem essa base de sustentação declaram isso, como nós lemos no Salmo 61, no início do culto, que o salmista vai dizer, porque eu encontrei em Deus o meu refúgio. No Salmo 46, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temerei, ainda que as águas rugem, ainda que os montes se abalem no meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram o santuário do Senhor, o santuário da morada dos Altíssimos, do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Os reinos se abalam, a terra estremece, Deus ergue a sua voz e a terra se derrete. Aquietai-vos e sabei que eu
sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado nos céus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso socorro. Esse Deus está presente. O salmista, de repente, ele descobre que Deus é a sua rocha, a sua base firme, sobre a qual nós podemos construir as nossas vidas. Foi John Piper. John Piper é um escritor, um teólogo contemporâneo, e ele enfatiza que descansar em Deus é reconhecer que Ele é a fonte de todas as nossas necessidades e que Deus, Ele é suficiente para suprir todas essas necessidades. Deus é suficiente. Quem tem a Deus tem tudo que precisa. Quem tem a Deus tem toda a base da vida, porque Deus coloca pessoas, Deus coloca ajuda, Deus coloca gente, Deus coloca aquilo que você precisa, Deus faz o maná cair do céu, Deus traz a nuvem no dia de calor, Deus, Ele traz tudo aquilo que nós necessitamos. Imagina que Deus é o Senhor, que está presente no nosso barco, e o salmista tem uma convicção que os discípulos dentro daquele barco não tinham. O salmista vai dizer que Deus é o refúgio e fortaleza. Mas os discípulos, quando passam pela tempestade no barco, eles veem Jesus dormindo e eles se incomodam. Mestre, por que você dorme? Você não está vendo que tem uma tempestade aqui? Jesus então se levanta, reclama da falta de fé daqueles homens e acalma a tempestade. Justamente para dizer alguma coisa para mim e para você. Que o nosso Deus, Ele tem controle total sobre a morte, sobre a doença, mas o nosso Deus também, Ele tem poder sobre eventos naturais. Se Deus quiser parar o sol, Ele para. Se Deus quiser fazer chover, Ele faz. Quando Elias, ele foi orar, Eliseu foi orar, ele vê o seu servo e fala assim, vai lá fora, vê se tem nuvem no céu. E o servo volta e fala assim, não tem nuvem nenhuma. Eliseu continua orando e fala assim, volta lá fora, vê se tem nuvem no céu. Ele novamente fala, não tem. Ele fala, então volte de novo, porque eu vou orar mais um pouco. Havia um tempo de seca. Até que ele volta e fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí o profeta de Deus fala, então se prepare, porque uma grande chuva está por vir. Porque o nosso Deus, Ele é Senhor de todos os eventos naturais. Ele é Deus de todas as coisas. Nós precisamos crer nesse Deus. E nós precisamos colocar a nossa segurança nesse Deus. Deus encarnado, Cristo Jesus, é o mesmo Deus que vai dizer para os seus discípulos, vinde a mim, todos vós que estáis, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei, porque eu sou o descanso de vocês. Segundo lugar, descanse em Deus e encoraje a sua alma. Descanse em Deus e encoraje a sua alma. Olhe aí na sua Bíblia os versos 5 e 6. Leia comigo. Os versos 5 e 6. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a torre alta. Não serei abalado. Olha que coisa interessante. Se você olhar, eu vou chamar a sua atenção para o capítulo 61. O Salmo 61, verso 1 diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus. Com quem que o salmista está falando no Salmo 61? Com quem? Ótimo. Agora gostei, senti firmeza, hein? Vamos lá no capítulo 63.
Olha como começa o salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Com quem é que o salmista está falando? Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Verso 5. Descanse somente em Deus, ó. Com quem que ele está falando? Com quem? Com a alma dele. O Salmo 61 e 63, oração. Com quem que ele está falando? Com Deus. Salmo 62, com quem que ele está falando? Com ele mesmo. Porque assim, isso aqui é fantástico. Nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. Porque há momentos na vida em que nós precisamos ministrar a nós mesmos. Não é o primeiro salmo onde a gente vê o salmista fazendo isso. Confia em Deus, ó minha alma. Espera em Deus, ó minha alma. Descansa em Deus, ó minha alma. Porque assim, quando teu filho tem uma crise e tua filha tem uma crise, o que você faz? Você senta com ele e conversa. Fala, filho, vem aqui, ó, filha. Ó, não fica triste não, a vida é assim mesmo. A gente está aqui para te ajudar. Você não está passando por isso sozinho, todo mundo está aqui. Ó, vamos junto, fique em paz. Ó, a gente sempre vai estar aqui. Aí você fala assim, nossa, graças a Deus que a minha família é meu porto seguro. Mas há momentos em que você tem que dar o mesmo conselho que você dá para os outros para você mesmo. Porque você sabe o que tem que fazer, você só precisa se lembrar do que você tem que fazer. E é interessante, porque nos versos 5 e 6, o salmista fala assim, ó minha alma, espera em Deus. Somente em Deus espera a minha alma. Foi Martin Lloyd Jones, um pastor, teólogo britânico, que também foi responsável por um olhar assim, clínico para a Bíblia, uma pregação bíblica profunda. Um homem que alcançou tantas almas para Cristo. Ele dizia, pregue para a sua própria alma. Pregar para as nossas próprias almas é uma necessidade de todos nós. A gente gosta de falar para os outros, mas a gente precisa em muitos momentos falar para nós mesmos. Nós devemos nos lembrar constantemente sobre a esperança que nós temos em Deus, nos tempos de dificuldade. Nós precisamos em muitos momentos nos lembrar, trazer à nossa memória as coisas que me podem dar esperança. Que nos podem dar esperança. Nós precisamos trazer à nossa memória as coisas que geram esperança nas nossas vidas. Em alguns momentos, você olha no espelho, vai lá no espelho. Chega lá no espelho e fala assim, rapaz, faz tempo que eu não te vejo. Né? A irmã olha no espelho e fala assim, você está bonita hoje. Né? Gostei dos seus olhos. Mas eu acho que você precisa se cuidar mais. Eu acho que você precisa apostar mais em você. Eu acho que você precisa confiar mais em Deus e acreditar nas promessas que Deus fala ao seu coração. Você precisa pegar as bases daquilo que Deus está fazendo e colocá-las novamente, frente a frente com você. E dizer, minha alma, eu preciso lembrar você das coisas que Deus fez. Lembra dos dons espirituais que Deus derramou sobre você. Lembra das falas que Deus já trouxe para você no meio da noite. E Ele não fala mais no meio da noite com você porque você não vai lá visitá-lo. Ah, mas eu não ouço mais a voz de Deus. A pergunta não é se Deus não fala mais. A pergunta é quais as barreiras que você deixou entrar na sua vida. Porque a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, a mesma Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então assim, do que nós estamos falando? Que o amor de Deus, Ele é derramado sobre nós o tempo todo, 24 horas por dia. O nosso Deus, Ele nos ama. Essa disposição de nos amar não acaba, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus prova o seu amor por nós, sendo que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esse amor é inesgotável. Deus é uma fonte de amor inesgotável. Se Ele é uma fonte de amor inesgotável, por que eu não ouço a voz de Deus? Porque sou eu que deixo o pecado entrar na vida.
Sou eu que coloco barreiras entre mim e Ele. Sou eu que deixo as coisas entrarem na minha vida e destruírem toda a sintonia e conexão que tinha com Ele. Eu quero dizer para você, esse Deus, Ele continua sendo a base de sustentação da sua vida. Portanto, encoraje a sua alma para que a sua alma se encontre nele o tempo todo. Eu estou tão cansado, então eu preciso de mais tempo com o Senhor. Eu estou tão cansado, então eu preciso de mais experiências com Deus. Deus, fala ao meu coração. Pega seu quarto, enche seu quarto de promessas de Deus para a sua vida. Quando você for ler a Bíblia, pegue as promessas de Deus que Deus está trazendo naquele dia e pendura, coloca na parede, pendura no teu armário, coloca na tua porta, põe aonde você precisar colocar, coloca no despertador do seu celular, para que você se lembre a cada dia das promessas que Deus tem dado a você. Porque a gente lê as promessas de Deus e a gente se esquece rápido. Pega post-it colorido, aquele que você usa para estudar, e enche sua parede de promessa de Deus. Cada dia uma promessa de Deus para a sua. Não estou falando de caixinha de promessa, não, estou falando de leitura bíblica. Você lê o texto e pega ali as promessas de Deus para você e o que você precisa fazer para alcançar essas promessas. E se lembre a cada dia dessas promessas e dos passos que Deus quer que você dê. E terceiro e último lugar, descanse em Deus e ouça a sua voz. Eu convido você para a leitura do verso de número 11. Muito lindo esse texto. Porque o Salmo, ele é escrito de base poética. E olha que coisa linda que o salmista escreve. Uma vez, duas vezes, eu ouvi. E o que eu ouvi? Que o poder pertence a Deus. Gente, isso aqui é precioso demais. Uma vez Deus falou. Duas vezes eu ouvi. E o que Ele me falou uma vez que eu ouvi duas? Que todo poder pertence a Ele. E quando os homens se levantam contra mim, o poder dele se sobressai. Quando as pessoas se levantam contra nós, o poder de Deus se sobressai em nossas vidas. Quando ele diz, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, é uma forma poética do salmista dizer, a voz do Senhor é tão poderosa que ela ecoa dentro de mim. E quando Deus fala uma vez, ela fica e ela permanece. E eu ouço mais que uma porque ela é permanente na minha vida. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como um trovão que ecoa. A voz do Senhor é poderosa. Ela quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela penetra no ser humano. Ela encontra raiz no coração do ser humano. A voz do Senhor é poderosa e quando Deus fala uma vez, a gente ouve duas, e a gente ouve duas porque a voz dele permanece. Deus fala com o seu povo. Deus fala a alma cansada. Deus fala ao coração desestruturado, exausto, a esse coração que já não sente mais possibilidades, a esse coração que não sabe mais para onde ir. Quando Pedro estava exausto, Pedro seguiu a Jesus, Pedro acreditou em Jesus, Pedro ele serviu a Jesus, mas um dia ele se viu exausto, ele olhava para dentro de si, ele fala, não sou quem eu queria ser, o tempo está passando, eu não me tornei o que eu falei que eu me tornaria, eu sou fracasso, eu sou uma decepção. Eu vou voltar a pescar. Deus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, vai apacentar o meu rebanho. Eu tenho um propósito tão grande para você. Você está cansado?
mas o meu descanso será sobre você, porque o nosso descanso, irmãos, não há lugar seguro nessa terra, não haverá lugar onde a gente não vai sofrer dificuldades, a gente não vai sofrer perseguições, que a gente vai viver em paz o tempo todo, mas a nossa paz não depende das circunstâncias, a nossa paz depende de Deus, e o nosso Deus está acima de todas as circunstâncias. E quando a nossa paz está nele, a nossa paz independe das coisas que acontecem. Uma vez Deus falou, duas eu ouvi. Fica tranquilo, que o poder pertence a mim. Eu estou no barco. Eu estou no barco da vida de vocês. Eu vou acalmar a tempestade. Só confia. Deixa Deus acalmar a tempestade. Deixa Deus aprofundar a sua relação nesse barco. Ministra a sua alma. Eu quero terminar essa mensagem. Aliás, não quero sair desse ponto sem antes citar Tim Keller, também um escritor que hoje é muito relevante, que ele afirma que Deus fala conosco através da sua palavra. Mas ao mesmo tempo que Deus fala, nós precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer. Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica, é semelhante ao homem que se vê no espelho e logo se esquece de quem é. Eu preciso não só ouvir, eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus, ele nos ensina a descansar. Descanso físico, nem vou falar sobre isso direito. Você é daqueles que trabalha, não tira férias, está errado. Você precisa descansar. Você precisa se organizar para tirar férias com a sua família. Você precisa descansar com os seus. E você precisa se dar o descanso, se necessário. Mas além do descanso físico, você precisa, em alguns momentos da vida, tirar todos esses pesos que estão dentro da sua mente. E descansar a sua mente. Como é bom quando a gente abre o nosso coração. A Bíblia fala sobre sermos curados quando abrimos o nosso coração e falamos sobre as nossas dores, as nossas fraquezas e os nossos pecados. Lá em Tiago, há um texto poderoso sobre isso que vai dizer, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Eu preciso encontrar um lugar para colocar para fora o que eu preciso colocar. Para falar o que eu preciso dizer. Jesus, em alguns momentos, ele convidava os discípulos para descansar. Por exemplo, Marcos 6,31, Jesus ele fala aos seus discípulos, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. A gente está cansado, trabalhando bastante. Vamos descansar. O mesmo Jesus nos convida, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fica tranquilo, eu vou dar descanso para vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Calma, está tudo bem. É como se Jesus estivesse dizendo para nós aqui essa noite, fica tranquilo que eu estou aqui. Fica tranquilo que eu estou aqui. Que a gente possa seguir o exemplo de Cristo, mas que a gente possa se encher da presença do Espírito Santo. Por quê? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos guia, que nos ajuda a encontrar descanso e paz em Deus. É o Espírito Santo que nos leva às águas de descanso. É o Espírito Santo que ministra a paz de Deus sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos molda. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, paz. Segunda característica, paz. O que o Espírito Santo produz e frutifica em nossas vidas? Paz. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guarde as nossas almas e que sejamos cheios do Espírito, para que no tempo necessário Ele ministre a sua paz. Feche os seus olhos, vamos orar.
Feche os seus olhos. Ministre a tua alma agora. Diga para você mesmo, descansa em Deus. Você está preocupado com mudanças, se elas vão acontecer ou não? Entrega a Deus e descansa, deixa Ele resolver. Ele vai abrir portas e fechar portas. Você está preocupado com as pressões que você tem sofrido na sua casa, no seu trabalho? Começa a se apegar às promessas de Deus e descanse nele. Porque Davi entendeu que tudo estava nas mãos do Senhor. E ele termina o salmo dizendo: contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Eu não vou ficar me preocupando com o que vai acontecer com o outro, porque o outro já está debaixo dos seus cuidados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ministra as nossas almas. Eu sei que tem gente aqui que está cansada, sobrecarregada. Casais que de repente tiveram filhos e estão nessa correria com os filhos. E os filhos, ao mesmo tempo que trouxeram a sensação de amor, de alegria, também desestabilizaram. Enfermidades. Pessoas que estavam vivendo um bom momento na vida, mas de repente descobriram uma enfermidade. Estão cansadas de ter que correr atrás de tudo isso. Pessoas, ó Deus, que estavam bem nas suas profissões, mas perderam a base de sustentação financeira. E, ó Deus, estão exaustas, porque pensam, correm, mas não encontram aquilo que precisam. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar tudo diante do Senhor, e que o Senhor seja a nossa base de sustentação. Nós não queremos confiar em homens, nós não queremos confiar no dinheiro, nós queremos confiar no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu peço para que o Senhor ministre aos nossos corações, que uma vez o Senhor fale aos nossos corações e que duas vezes a gente possa ouvir que o poder pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira todo o cansaço. Espírito Santo de Deus, que passeia aqui no nosso meio, penetra os corações, ministra a tua paz, tira todo o cansaço. Que hoje, ó Deus, o teu povo possa ser ministrado com essa palavra, dizendo: eu quero a paz de Deus sobre a minha vida, eu quero a paz de Deus sobre os meus dias, eu quero a paz de Deus sobre a minha mente e sobre o meu coração. Queremos ter a paz que Davi encontrou nesse momento. A paz que se manifestou no seu coração no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia do cansaço. Que a gente se lembre que o Senhor é o nosso repouso, o nosso lugar seguro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?